Olá, gente! A aula agora é sobre contratualismo. Vem comigo. Toda vez que você pensar sobre o contratualismo, você vai pensar em pessoas, em filósofos, que estavam refletindo sobre a origem histórica do Estado? Não. Eles estão preocupados em entender o motivo pelo qual as pessoas, em algum momento na história da humanidade, resolveram abrir mão das suas liberdades para obedecerem a alguém. Vamos ver como isso aconteceu? Estão vendo essa imagem aqui, feita a giz, de um rei, um trono? Então, para o filósofo Thomas Hobbes, as pessoas, antes da criação do Estado, elas teriam vivido numa espécie de estado de natureza com uma completa ausência de paz. O homem seria o lobo do homem e as pessoas teriam direito a tudo. Todo mundo era tão livre que tinha direito a tudo e um poderia matar o outro para pegar o que o outro possuísse. Então, dentro dessa perspectiva, ele entende que as pessoas resolveram abrir mão de ter o que elas quisessem para obedecerem a um determinado tipo de líder, no caso aqui é o monarca, e essa liderança possuiria um poder irrevogável e inquestionável. Uma vez instituída, não deve ser incomodada. E todo mundo obedece porque tem medo de morrer, para que exista paz e a preservação da vida. Tá? Agora, nós vamos entrar num filósofo bem legal, que é o Locke. O Locke, diferente do Rousseau, eu digo diferente porque, em relação ao Rousseau, a gente não pode afirmar que ele lançou o pensamento socialista. A gente não pode falar isso sobre o Rousseau. Mas o Locke, ele lança uma proposta política liberal. Estão vendo essa imagem aqui, dessa urna? Essa imagem representa a escolha da população através do voto. E quando você pensar no Locke, você vai pensar o seguinte: para ele, no estado de natureza, todo mundo tinha direito a tudo, beleza. Mas não era necessariamente um estado de guerra. Mas pelo sim, pelo não, melhor instituirmos um estado. Melhor criarmos um contrato social. Só que, diferente do Hobbes, o Locke vai virar e falar assim: olha, nesse contrato social, a liderança tem poder questionável e revogável. Essa liderança deve assegurar a paz e a vida, assim como para o Hobbes, mas ela assegura também a propriedade privada e a liberdade individual. Pensa nisso. Toda vez que alguém perguntar para você, você sabe o que é direita liberal? Você pode resumidamente falar: olha, direita liberal é a proposta teórica segundo a qual existe a defesa da liberdade individual e da propriedade privada. Tá? Então, toda vez que alguém falar para você sobre direita liberal, você pode tranquilamente resumir desse modo. Agora, o Rousseau, notaram que eu coloquei uns bonequinhos aqui todos unidos? Todo mundo juntinho? Por quê? O Rousseau ele vai falar o seguinte: no estado de natureza, não tinha nem possibilidade de guerra porque todo mundo vivia em paz. As pessoas não tinham necessidade nenhuma de viver em conflito, porque tudo pertencia a todo mundo e todo mundo vivia muito bem com isso. A partir do momento em que alguém cercou um pedacinho e disse: isso é meu. E houve quem acreditasse, e assim nasce a propriedade privada e a desigualdade entre os seres humanos. Diante da desigualdade causada pela origem da propriedade privada, os seres humanos se viram numa condição em que foi necessário que todo mundo abrisse mão da sua liberdade individual para que fosse instituída uma vontade geral. A vontade geral não significa a vontade de todo mundo, até porque isso é impossível. A gente vai vontade de todo mundo é impossível. Professor, eu posso entender a vontade geral como a vontade da maioria? Isso é bom dentro da perspectiva russoniana? Eu costumo dizer o seguinte: vamos entender pela realidade brasileira. A maioria segue o princípio judaico-cristão ocidental. É legal um Estado orientado por esse princípio religioso? Como ficariam as minorias?
minorias em representatividade. Então, o governo da maioria, em que medida é bom? Né? E aí a gente traz a discussão que existe hoje de democracia deliberativa, que é a democracia a partir da inclusão das minorias. E o que mais importa nessa aula é que fique muito claro para você que aqui se funda o que vai existir até hoje como o fundamento da política liberal, onde você tem a defesa de uma propriedade privada e a liberdade individual. Então, o fundamento do que a gente entende hoje como competição, como meritocracia, tem origem aqui. E quando você olhar para o Rousseau, você vai pensar, o Rousseau, ele lançou as bases para o que no futuro vai ser desenvolvido como pensamento socialista, como pensamento anarquista. Por quê? A prioridade aqui não é a liberdade individual, mas é a liberdade coletiva. Por isso essa imagem. É você entender que às vezes você está numa condição de privilégio porque o outro está passando fome. É você entender que o seu conforto custa a necessidade do outro. Daí, o que se conhece como esquerda hoje, defender a propriedade coletiva e a liberdade coletiva. Porque se entende no campo da esquerda, enquanto ideologia política, que a propriedade privada gera desigualdade entre os seres humanos. Então, vamos lá. Revisando. Contratualismo é a proposta filosófica segundo a qual, em algum momento da história da humanidade, os seres humanos abriram mão das suas liberdades para obedecerem a determinado tipo de autoridade. Até aí, molinho, facinho. Agora, em seguida nós vimos Hobbes, Locke e Rousseau. O Hobbes defende o que vocês conheceram já em história como o pensamento absolutista, aquela monarquia inquestionável. O Locke e o Rousseau, eles estão, gente, isso aqui é muito profundo, eles estão lançando as bases de todo o pensamento político do mundo ocidental, que influencia a sua vida hoje. Toda vez que alguém fala para você assim, você está nessa condição porque você não se dedicou, você não se esforçou, você foi preguiçoso, você não teve força de vontade. Você vai se perguntar a partir do Rousseau. E as desigualdades colocadas, elas não influenciam no ponto de partida para a competição? Será que todo mundo tem as mesmas oportunidades para desenvolver a liberdade individual? Poxa, a gente está tendo aula de filosofia. Todo mundo no planeta tem acesso a esse tipo de informação? Todo mundo sabe definir em linhas gerais, o que é direita liberal e o que é a base da esquerda? Todo mundo entende a diferença entre liberdade individual e liberdade coletiva? E você entender que você precisa abrir mão de alguns privilégios para que a sociedade se desenvolva. Como é que você estabelece que tem meritocracia numa sociedade com profundas desigualdades? Então, essa aula é fundamental para você entender o mundo que você vive hoje. Por isso que Locke e Rousseau são tão importantes para o pensamento político no mundo ocidental. Quem quiser tirar foto do quadro pode ficar à vontade e até a próxima aula.